sempre mais. Alô, mãe? Em 2022... Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito. Luzimbo Maia, com boas condições, o motorista não perde tempo na passagem pela Avenida Brasil, acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva, as duas pistas até a chegada ao terminal Miguel Vicente Cury. O motorista faz um bom caminho. Quem não ama festa junina, ainda mais quando tem sagu de vinho delicioso e quentinho? Acesse a loja Caldo Bom e aproveite mais um pouco São João. Caldo Bom, por que não festa julina? Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje, 19 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma semana. Prepare o seu agasalho, hein? O frio está voltando aí nos próximos dias, então esteja preparado, mas você já sabe, aqui na Bandeirantes, o noticiário do time do seu coração é sempre muito quente. E vamos girar as primeiras informações desta segunda-feira aqui na Nossa Área, com o destaque do Bugre, o embalado Guarani. Chegando com o primeiro destaque, repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem, de por aí, Marquinhos? Também, Júlio, um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Que campanha do Guarani, hein? Entre os 4 melhores da competição e uma vitória avassaladora. O Bugre está com tudo para buscar o primeiro objetivo, permanecer entre os 4 e depois o acesso. Só que amanhã já tem parada indigesta, confronto direto. Vai enfrentar o Sampaio Correia, 7 da noite no Brinco. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta em situação complicada, Macaco. Destaque da Ponte, Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. A Ponte Preta desperdiçou uma ótima oportunidade de sair do Z4, mas não conseguiu. Perdeu em casa para o Remo pelo placar de 2-1. Resultado, mantém a Macaca na zona do rebaixamento. E amanhã tem mais um confronto direto contra o Vitória em Salvador. Conforme antecipamos na última quinta-feira, após o jogo, Dauan se despediu da Ponte e já está viajando para Caxias. Vai defender o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o destaque da opinião, Carlos Henrique, o bate pesado. Qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, bom dia a todos. Não dá tempo nem para respirar, não dá para reclamar, tampouco comemorar. Rima, mas essa é a verdade no futebol de Campinas. Guarani já tem jogo amanhã, Ponte já tem jogo amanhã. Um tem que se manter lá em cima e outro tem que sair de lá de baixo. Situações bem diferentes num campeonato cada vez mais equilibrado, Júlio.
Você ouvinte pode mandar sua mensagem, o WhatsApp está à sua disposição, 971021493, 971021493. Já estou aqui conectando o nosso WhatsApp, já ligando para receber a sua mensagem. Nossa área desta segunda-feira que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, agora são 11h36. Trânsito. Continuam boas as condições pela Von Zuben, motorista não perde tempo na Francisco José de Camargo Andrade, também segue bem tranquilo pela Avenida da Saudade e Rua Abolição. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Então é o seguinte, na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Revestimento glacial Snow retificado, 32 por 59 em cepa, por apenas R$ 59,90. E kit gabinete Saveiro, 2 portas com lavatório mais espelho branco ou Vengue da Roca, só R$ 449,90. E tem mais, tem muito mais. Cuba Apoio Basic Q35 branco da Roca, só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta da Basic Selite por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até dia 22 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes! É hora do Bugre da Band! 11h38, vamos com informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Mais uma vitória do Bugre, 4 vitórias consecutivas. Não acontecia isso dentro do mesmo campeonato há muito tempo. Desde 2013, o Guarani dentro de um mesmo campeonato não vencia de forma consecutiva 4 partidas. E agora tá mirando aí nos recordes do Vadão. Em 2012, no Paulistão, e na Série B em 2009, as 2 vezes que o Guarani chegou pela última vez em 5 vitórias seguidas com um grande e eterno Oswaldo Alvarez. Informações do Bugre nesta segunda-feira, como o CH disse, né, Marquinhos? Não dá nem para comemorar muito, porque amanhã já tem um novo compromisso da equipe do técnico Daniel Batista. Um abraço para você. Daniel Paulista. Daniel Paulista. Eu tô com o Daniel Batista na cabeça, cara. Vou inventar algum cara aí. Futuramente pois é, você sabe, o Batista a gente conversava, acho que no sábado, né, um pouco antes da transmissão, porque eu tava também, ao invés de confiança, com CSA na cabeça. O cérebro é meio complicado, né, Júlio? Não, esse negócio aí de bater escanteio, subir pra cabecear é complicado, mas a gente se corrige aqui no ar, não tem nenhum problema, viu, gente? Me perdoa aqui pelo equívoco aqui, misturei o Batistão com o Daniel Paulista, mas tá todo mundo em casa. Bom, Júlio, falar desse Guarani, né? E que vitória, Júlio. Meteu 4-1 em cima do Confiança, na casa do adversário. O gramado não reunia as melhores condições. Perdeu o Ronaldo Alves por uma contusão muscular. O garoto Titi entrou e o Guarani trouxe 3 pontos importantíssimos para Campinas, colocando o time entre os 4 melhores da competição. A gente vai repercutir mais, mas até para que a gente possa ter material sobre o que vamos discutir, nada melhor do que a própria palavra do técnico Daniel Paulista, falando sobre o adversário e a vitória. Cada adversário, ele faz com que você monte uma estratégia, né, de execução para tentar superá-lo. E hoje a estratégia montada foi dar a bola para a equipe do Confiança, principalmente aos seus zagueiros. E tá bem posicionado no aspecto de quando roubar a bola, ter a velocidade para o contra-ataque, né, com qualidade também nos passes, porque a gente precisa da qualidade técnica para poder executar.
Acho que conseguimos com muito êxito, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve ali um comportamento que até os 20 minutos o adversário conseguiu assim, ter bastante superioridade no aspecto de perigo de gol, de controle da bola. Mas aos poucos a gente foi entrando no nosso ritmo, né, na nossa estratégia que a gente tinha. E quando fizemos o primeiro gol, a gente conseguiu aí sim equilibrar a partida, equilibrar as ações. E no segundo tempo o Guarani foi bastante superior ao adversário, né? Controlou o jogo, fez mais 2 gols, poderia ter feito outros gols. E a equipe está de parabéns por mais uma vez cumprir a estratégia planejada, mesmo com pouco tempo de treino, com pouco tempo de trabalho, de um jogo para outro. E a equipe foi muito guerreira, né? Porque o desgaste também tem sido muito grande. Hoje, quem conhece o gramado daqui de Aracaju sabe do peso que ele tem, né? Do desgaste que ele obriga os atletas a se superarem dentro de campo. E a equipe, durante todo o jogo, foi muito guerreira e conquistou mais uma grande vitória, uma vitória extremamente importante para o nosso momento. Daniel, gostaria que você falasse da importância de se ter no grupo jogadores que você pode contar a qualquer momento e oxigenar a equipe no momento decisivo e os reflexos desta vitória, colocando o Guarani entre os 4 melhores da competição. Eu acho que eu digo muito isso para os atletas, né? A gente tem um grupo, né? A gente não tem um time. Um time ele ganha jogo, um jogo esporádico, alguma situação nesse time, uma situação pontual, e o grupo ele atinge os objetivos. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado. A confiança em todos os atletas ela é absoluta. A gente vê hoje 3 trocas com relação ao último jogo e o nível da equipe permanece o mesmo, a estratégia se modifica, mas a equipe tem mantido um padrão, tem mantido um jeito de jogar consistente e isso tem nos deixado bastante satisfeito. Agora, como eu digo, é fruto de trabalho, né? As coisas elas não acontecem por acaso, as vitórias, os resultados positivos, elas não estão acontecendo porque esporadicamente tá acontecendo uma partida ou outra. Não, o Guarani vem jogando desde o início da competição, melhorando o seu nível e é dessa forma que a gente tem que continuar trabalhando, continuar melhorando, se recuperando de um jogo para outro, né? Hoje a gente acabou tendo que fazer algumas substituições, muito em virtude do desgaste e também de cartões amarelos, né? Que a partir do terceiro gol, as trocas de Júlio, o próprio Regis, foram muito em função do desgaste de cartão amarelo para preservá-los para a próxima partida e confiando também nos jogadores que entraram para que eles também ganhassem minutos de jogo, para que entrem logo em ritmo de atuação, de partida, que eu acho que é extremamente importante. Quanto mais atletas a gente tiver nas melhores condições, a gente vai ter sempre uma equipe muito competitiva em cada jogo e isso é extremamente importante num campeonato tão equilibrado como a Série B. Ô Daniel, claro que a vitória foi importante, né? Você mesmo disse isso há pouco, colocando o Guarani entre os 4 melhores da competição e abre uma esperança maior para o torcedor que sonha com algo diferente. Até onde esse time pode chegar, na sua opinião? Olha, eu acho que nós temos que manter os pés no chão, o trabalho está no início, né? Foram 12 jogos somente, eu acho que a gente tem que continuar treinando, recuperando os atletas, fazendo os treinamentos muito focados, né, nos nossos objetivos, trabalhar cada jogo com uma decisão. A gente tem agora uma parada duríssima, que é o Sampaio Corrêa, também que vem muito bem na competição, dentro de casa na próxima terça-feira, e descansar e viver o jogo a jogo, né? Lógico que a gente tem que comemorar cada vitória, aproveitar o momento, mas não perder o foco, né? Não perder a concentração, manter os pés no chão para que a gente possa continuar nessa caminhada que está no caminho certo e espero que a gente consiga mantê-la aí por um longo período. Daniel falou dos cenários que se apresentam dentro deste Campeonato Brasileiro e como os jogadores do Guarani estão se adaptando a todas estas situações. Bom, acho que a gente trabalha com muita transparência, né, com os atletas, né, mostrando muito aonde a gente vai ter que atacar os pontos vulneráveis do adversário, aonde a gente também tem que melhorar a cada jogo. Como eu disse, não é porque a gente vem de resultados positivos, a gente não tem coisas a evoluir, com certeza temos que tirar alguns aprendizados do jogo de hoje para que no próximo jogo a gente seja sempre melhor. Agora, o Sampaio Corrêa é uma nova história, uma nova perspectiva, uma outra equipe com uma filosofia diferente, um jeito de jogar diferente, e a gente vai ter que também fazer uma grande apresentação, porque é um adversário que vem muito bem, numa maneira sólida já de jogar, e a gente tem que
fazer um trabalho muito positivo, tanto na recuperação desses atletas, porque o intervalo de jogo de hoje para terça-feira é muito curto e a gente tem uma viagem nesse meio do caminho aí, para que terça-feira a gente tenha uma equipe muito boa lá, uma equipe forte para tentar buscar mais um bom resultado. A importância, o momento de Bruno Silva no elenco do Bugre. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas, né? Como eu disse, o Bruno é mais um nesse motor que é a nossa equipe, nessa engrenagem, né, que cada atleta representa, vem desempenhando muito bem seu papel dentro de campo, como todos. Eu acho que isso é o que tem feito o Guarani chegar com bons resultados nesse momento, é o grupo, é a dedicação de todos, um se doando pelo companheiro dentro de campo, né? E isso tem feito a diferença, né? Esse trabalho coletivo, ele tem sido muito bom e aí o individual ele começa a aparecer naturalmente, porque a equipe está bem equilibrada, a equipe está bem montada e aí independente das escolhas que você faça por opção de peças, essa peça lá entra e consegue também desempenhar um bom futebol, consegue jogar num bom nível e é o que a gente vem fazendo a cada jogo. Qual o segredo para se mudar a plataforma tática com pouco tempo de treinamentos? Não tem segredo, a gente trabalha. Ontem a gente, na medida do possível, levou os atletas para o campo e mesmo não sendo um trabalho desgastante, mas posicionou a equipe dentro do campo, orientou algumas situações que iriam acontecer e que aconteceram dentro do jogo, para que a gente estivesse preparado, né, para o que a gente ia enfrentar. Nós tivemos algumas atividades também visuais, com alguns vídeos, né, do adversário mostrando esses pontos, para que os atletas eles tivessem o conhecimento do que a gente iria enfrentar. E os atletas estão no momento também de muita confiança, né? de um acreditar no potencial individual deles e trazer esse individual para o coletivo, né? Tem sido muito bom e acho que isso é o grande fator que vem fazendo a diferença no nosso trabalho, né? Que os atletas dentro do campo têm tido esse entendimento e têm comprado essa ideia que junto a gente pode fazer uma grande campanha como a gente vem fazendo, mas contendo, lógico, a euforia, mantendo os pés no chão. A gente tem muito campeonato ainda pela frente, mas, como eu já disse em outras entrevistas, né, o Guarani dá amostras que está no caminho certo, né? Nós temos que continuar trabalhando, focados, para que a gente possa continuar conquistando bons resultados. Um time mais maduro também foi pauta na coletiva do treinador. Acho que foi a estratégia, os jogadores entenderam muito bem, controlaram o jogo porque o desgaste, as próprias condições do gramado também, que não eram as ideais, fizeram que a equipe mantivesse um pouco mais a bola, até mesmo para ter um ganho de fôlego, vamos dizer assim, para que o jogo não ficasse muito acelerado o tempo todo e o Confiança jogava muito em transição e para não nos pegar ali no contra-ataque desprevenidos, o antídoto que a gente encontrou foi manter essa posse de bola, né? Uma posse de bola consciente, de pé em pé e procurando os espaços que o adversário ele nos proporcionava. Mais uma vez respondeu se o Guarani é um candidato ao acesso. Já isso eu respondi em outras oportunidades. Eu acho que falar em acesso nesse momento é muito prematuro. O campeonato tem 12 rodadas, faltam 26 ainda, então quer dizer, muita coisa ainda para acontecer. O campeonato é muito difícil, muito longo, lesões, cartões, muita coisa pode vir a influenciar todo o trabalho, então a gente tem que estar preparado, manter a concentração no que a gente está fazendo, viver o momento, concentração no momento, focar sempre no próximo adversário, que é o mais importante. E é dessa forma que a gente vem construindo o nosso trabalho. Os atletas têm sido de uma concentração muito grande, do empenho absurdo, e o resultado tem sido esses resultados positivos que a gente vem alcançando. E esperamos poder continuar dessa forma, sempre procurando jogar para frente, buscar sempre a vitória, que é o que nos interessa. Bom, Júlio, lembrando que os gols do Guarani foram marcados por Regis e Davó, numa parceria envolvendo os dois atletas. No primeiro momento, o Davó deu passe para o Regis e depois ele retribuiu para o Davó, que desencantou na equipe do Guarani, além do Pablo, que voltou a marcar e balançar as redes, e o Alan Victor. Amanhã tem o Sampaio Correia, né, Júlio? Jogo de 6 pontos. Tem comentarista que não gosta, né? Mas jogo de 6 pontos. Que jogo de 6 pontos aqui, rapaz? Mas é jogo de 6 pontos, né, Júlio? Ronaldo Alves, ele que acabou sendo substituído por conta de um desconforto muscular. Se não tiver condições, vai o Titi. Mas, por outro lado, o Rodrigo Andrade volta de suspensão e o Bruno Sávio segue em tratamento, Júlio.
Bom, vamos lá, né, CH? Mais uma vitória do Guarani, 4 vitórias consecutivas. Até um ouvinte aqui mandou, acho que foi o Paulo César Pieroni, que diz o seguinte: não é só a questão de vencer 4 partidas consecutivas, mas o Guarani foi convincente nessas 4 partidas. Mostrou algum conceito, às vezes diferente de uma partida para outra, mas tem feito aí nos últimos 4 jogos uma campanha que está deixando o torcedor animado com novas perspectivas dentro do campeonato, CH. Não é só a pontuação que agrada, não, mas o desempenho, né? Isso é muito importante. Apesar dos 4-1, o Guarani teve problemas em 20 minutos no primeiro tempo. A coisa não foi fácil, não. Foi construído com muito suor. A equipe da casa tentou incomodar, mas aí acontece, né? O erro individual, e o Guarani não tem nada com isso. O João Paulo, que jogou aqui na ponte, cometeu uma besteira. Aí o Guarani, depois do primeiro gol, deslanchou, jogar um futebol diferente. O time da casa sentiu e só ganhou o jogo porque é mais time, porque está no melhor momento, está mais organizado. Individualmente, alguns jogadores estão jogando muito bem. Nós tivemos 5, 6 destaques individuais nessa partida. E os 4-1 foi muito merecido de um time que está pronto, né? Não é melhor nem pior que ninguém, mas é um time que mostra qualidade, organização e está chegando num amadurecimento que está muito difícil jogar contra o Guarani. Você percebe que mesmo quando tem dificuldade, o time é muito maduro em algumas pequenas coisas que a gente observa. Para o jogo do jeito que tem que parar, na hora que tem que parar, acelera quando tem que acelerar. E eles são, como disse o treinador, numa pergunta feita na entrevista coletiva, você percebe que os caras levam para campo muita seriedade na execução do que eles combinam antes da partida. Que é a história da estratégia. Como nós vamos enfrentar o próximo jogo? Nós vamos, nos 20 primeiros minutos, marcar desse jeito. Quando a gente fizer 1-0, nós vamos jogar de outra maneira. Bola parada assim, né? Posse de bola assim, sem a bola assim. E isso é o grande segredo do futebol, é a execução. Muitas vezes é combinado uma coisa e a execução do plano não tem concentração, não tem foco. E os caras não fazem aquilo que eles treinam. Então, o Guarani não. A gente percebe que está combinando com um aspecto individual diferenciado, mas principalmente de uma organização de um time que você nitidamente vê que tem comando. O Guarani é um time que tem comando. Mas isso, ele não seria possível, todos esses 22 pontos, as 3 vitórias consecutivas, nada disso seria possível se individualmente alguns jogadores não estivessem tão bem. Regis, o Sávio que não jogou, o Bruno Silva destacado na entrevista coletiva, entre outros jogadores. O Guarani vive um momento bom de afirmação e tem na sequência 2 partidas que vão levar o Guarani lá para cima, caso consiga bons resultados. O jogo de terça agora, no Brinco, o Guarani tem tudo para vencer o jogo, e o jogo fora de casa sábado que vem contra o Vasco. Então são 2 testes muito fortes para o Guarani. O Guarani no começo do campeonato teve 2 problemas, Náutico e Coritiba, não conseguiu vencer, perdeu em casa, e olha que chance legal para engatar 5 vitórias. Mas para isso precisa jogar bastante futebol, porque o Sampaio e o Vasco são bons times, Júlio. Ano passado, inclusive, né, tivemos, não lembro agora se Chape ou América, acho que o América, com uma campanha como visitante espetacular, beirando os 57% de aproveitamento durante toda a competição. E o América, justamente por essa campanha fora de casa, conseguiu uma sequência boa no G4, porque no Horto, né, no Independência, às vezes acabava perdendo alguns pontos, mas fora de casa o América foi muito forte. E o Guarani está justamente espelhando isso, com boas vitórias fora de casa e agora melhorando também o seu aproveitamento no Brinco. Pega o Sampaio Correia amanhã, o Sampaio que era o terceiro colocado antes do Guarani, né? Tinha já tropeçado pro Vitória, perdeu pro Coritiba, caiu para a 6ª colocação, teve a vaga roubada pelo próprio Guarani. Esse G4 tá pegando fogo. O Náutico é o líder com 26, o Coritiba tem um jogo a menos com 24 pontos. Se vencer esse jogo a menos, o Coritiba assume a liderança. Aí o Guarani está na 3ª posição com 22 e o CRB, que passou o Goiás com 20 pontos, fechando aí o grupo dos 4 melhores colocados na Série B depois de 12 rodadas. É o melhor início do Guarani desde 2017. Né? O Guarani volta para a Série B naquela campanha com Chamusca em 2016 na Série C. E em 2017 com o Vadão faz um primeiro turno muito bom, inclusive somando 22 pontos em 12 rodadas, justamente a pontuação desta temporada.
Mas o foco daqui para frente é diferente. Porque em 2017 o Guarani tem uma queda de rendimento ali na virada de turno. Depois, inclusive, isso acabou gerando a demissão do Vadão. Mas, se pegar se inspirar na campanha de 2009, por exemplo, o Guarani teve uma regularidade grande, ficou no G4 durante toda a competição. Então, o grande espelho para o Guarani, e na matemática também, é a campanha de 2009. Deixa eu atender os ouvintes aqui, pelo nosso WhatsApp. Juro, na minha opinião, o Bidu é fraco na marcação. Se não colocar o Bruno Silva ou o Rodrigo Andrade para ajudar na marcação do Pimentinha, teremos problemas. Fica a dica. É o Cassius Loyola aqui já esperando problemas na lateral do campo amanhã contra o Sampaio de Pimentinha. E o Bidu entrou na seleção do campeonato, hein? É o representante da rodada na seleção do campeonato do Guarani. O Bidu está lá presente no 11 da 12ª rodada. Bom dia, amigos. O interessante é que o Guarani jogou com alguns desfalques. Isso significa que os que entram deixaram recado. Estamos aqui para brigar por vaga. Grande jogo, parabéns, Bugrão, o Edmilson. O Alan Vitor é um desses, né, CH? Grande partida do Alan Vitor, né? Impressionante. Mostrou o cartão de visitas, né? Ele tá entrando bem, não só nessa partida, mas fez gol, né? E quando faz o gol, chama mais atenção. Mas outros jogadores também estiveram bem, né? O Pablo fez gol, entrou no lugar do Sávio. Eu acho que o segundo tempo do Índio foi bom. Meteu até um calcanha ali pro levantamento do Bidu. Coisa espetacular. E a origem dessa jogada, ele que roubou a bola. Ele roubou a bola, foi para a linha de fundo, meteu um calcanha, Bidu na cabeça do Pablo para fazer o gol do Guarani. Bruno Silva, o time foi muito bem, sem dúvida. E esses que entraram, né? O Pablo, eu fiquei muito feliz porque o Pablo veio recebendo oportunidades e não conseguia engatar um jogo legal. Eu acho que o Pablo, além do gol, fez uma partida bem razoável. Um abraço aqui pro Cleiton Vendemiato, grande Cleitão, mandando aqui que o Pimentinha tá com desgaste muscular. Então, me ajudou aqui, notícia de 1 hora atrás. O Sampaio cortou o Pimentinha da viagem. Boa notícia, hein? E o ouvinte que disse aí, o Bidu teve problemas na marcação, sim. O ouvinte tá correto. E é uma preocupação, agora parece que ele não vai jogar, mas era uma preocupação importante, que nessa partida última contra o Coritiba, ele deu um calor na zaga do Coritiba monstro, não é? Então ele que consegue jogar só lá, né? Todo mundo quer contratar o Pimentinha daqui, mas ele sai lá de São Luís, parece que a água ele não se acostuma, ele se adapta muito bem lá, mas fora de lá ainda não conseguiu jogar um grande futebol. Além do Pimentinha, o Sampaio, do técnico Felipe Suriano, não conta com o Joécio, o zagueiro, né, que é titular também, o Eloir, que é o capitão do time, se eu não estou enganado, também não joga. O Bidu pode até não ser um bom marcador, mas é muito eficiente do meio campo para frente, o Luiz Anselmo. É isso aí, né? O Bidu sempre foi um lateral ofensivo, mas ele está melhorando sim na marcação. Claro que tem problemas, mas os números ofensivos, os números defensivos do Bidu estão melhorando. É verdade. Dos próximos 4 jogos, 3 serão em Campinas. É para embalar. Grande abraço do André Patti do Taquaral, que está dizendo aqui que foi uma boa partida, uma grande partida do Índio também. Quero saber dos amigos da mesa qual foi a nota do Índio Zorzin Siebert na última partida. Na minha opinião, foi bem demais. É o nosso 12º jogador subindo de produção, Felipe do Bonfim. Tem muita mensagem sobre o Índio aqui. Aqui, ó, deixa eu achar mais. O Ronaldo tá dizendo aqui que o Índio foi bem. Índio Nascimento arrasou. Manda aqui o Antônio Carmona. Obrigado, Antônio. O Lucas. Júlio, você estava certo. O Índio vem crescendo de produção. Não foi espetacular, mas não comprometeu. Enfim, muita gente falando do Índio aqui. Como foi Índio na partida de sexta-feira, Carlos Henrique? Deu conta. Mas quando o Guarani teve problema na partida, ele não participa do jogo, né? Então você não pode fazer um recorte, só olhar o segundo tempo. Eu acho que ele foi bem. Ele jogou mais do que eu esperava. Mas quando o time precisa botar a bola no chão, que precisa acontecer alguma coisa diferente, ele tem dificuldade. É a característica dele. Então, mas ele participou aí de um dos gols. E no segundo tempo, o time todo, quando eu fiquei muito preocupado na volta, né? Tava 2-0. E é um resultado, não é que é resultado perigoso. Perigoso é estar perdendo, é estar empatando. Você está com 2-0, você está com uma baita vantagem. E eu fiquei preocupado com o comportamento, com o posicionamento do time. Mas logo saiu o terceiro gol e aí tudo melhora, né? Quando você está com os gols na frente, quando você está na frente fora de casa, jogando no erro do adversário, também fica tudo mais fácil. Mas eu acho que a partida
me mostrou que ele jogou bem. Ele jogou bem, sim. Tanto é que eu dei um regular /bom para ele. Muito bem, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais informações do Guarani, combinado? Ô, Júlio, só uma informação, né? Rapidinho. O horário do jogo do próximo sábado contra o Vasco, que seria às 19, passou para as 21 horas no estádio Brinco de Ouro também, né, Júlio? É no Brinco? Deixa eu ver se é no Brinco. Não, o jogo é em Vasco. São Januário. É em Vasco, né, CH? É em Vasco do nosso Leonardo Baran. Então, às 9 da noite, lá em Vasco. Assisti o jogo do Vasco ontem contra o Náutico, foi um jogo bem legal, hein, cara? Foi 1-1. O Vasco arrancou o empate do Náutico. Foi um jogo bem interessante ontem em São Januário. É um dos próximos adversários do Guarani, a equipe do professor Marcelo Cabo. Agora são 12 horas e 1 minuto. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Com a bola na Rádio Bandeirantes, terminou a 12ª rodada na Bezona, vitória do Guarani contra o Confiança 4-1, o Coritiba venceu o Sampaio Corrêa 3-2, Brasil de Pelotas venceu o Vitória por 1-0, Goiás e Londrina empataram 0-0, o Avaí derrotou o Cruzeiro 3-0, o Remo venceu a Ponte 2-1, CSA derrotou o Operário por 2-0, o Brusque venceu o Botafogo 2-1, Vasco e Náutico empataram 1-1 e o CRB venceu o Vila Nova, placar de 2-1. Náutico 26, Coritiba 24, Guarani 22, CRB 20 é o G4. Na zona de rebaixamento, Confiança 9, Vitória 9, Ponte 9 e o Londrina na última colocação com 8 pontos. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas, o Guarani enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio Brinco de Ouro. E às 21h30, a Ponte Preta vai encarar o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador. Jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Meu amigo da Bandeirantes, você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra, você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos mercados Covabra, Dalbem, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece, pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Informações da Macaca chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um bom dia para você, já uma boa tarde, né? 12:05 para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca que não conseguiu vencer o Remo jogando em casa
no último sábado. Antes da partida, existe uma grande expectativa, até pelo que a Ponte apresentou contra o líder Náutico na última terça-feira. A Ponte teve alguns problemas, Niltinho foi diagnosticado com Covid, Kevin não jogou, mas mesmo assim a Ponte não foi nem perto daquela atuação que ela teve contra o Náutico. Perdeu por 2-1, o Remo abriu 2-0, a Ponte diminuiu com o Dauan em cobrança de pênalti e o Remo poderia sim ter saído com um resultado maior, já que teve um gol anulado, mas o atleta que fez o gol, Marco Júnior, estava em posição legal. O Bandeirinha dessa vez deu uma mão para a Ponte Preta, mas isso não foi suficiente. Derrota da Ponte em casa pelo placar de 2-1. Consequência desse resultado, a Ponte não saiu da zona do rebaixamento e pior, está aí na 19ª colocação e tem uma situação desesperadora nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina falou o porquê que a Ponte não teve o mesmo desempenho do duelo contra o Náutico na derrota para o Remo. Eu acho que nós viemos com uma confiança muito grande para o jogo que nós fizemos lá. Eu acho que nós fizemos um jogo intenso, um jogo que nós conseguimos criar, um jogo que nós saímos na frente. Mas hoje, os nossos erros propiciou o crescimento do adversário. Nós sabíamos que eles faziam uma linha alta, mas não era uma linha de pressão no homem da bola, era mais fechando a linha de passe. Essa situação, quando nós entrávamos, nós não soubemos fazer a melhor escolha para a gente poder criar essa situação. Não é justificativa, mas perdemos um lado direito, nós tivemos que trocar. O Felipe estava muito bem na situação, no Kevin. Hoje nós demos a oportunidade para alguns atletas, se bem que eles treinam, mas é o tempo que nós tivemos para poder posicionar. Mudou um pouquinho a característica, mas a derrota a gente tem que assimilar. Eu tenho que passar confiança para eles, assimilar, passar para mim essa situação. Sei que todos nós estamos chateados, eu entendo o nosso torcedor também que está passando um momento ruim com a gente, mas eu tenho certeza que nós vamos trabalhar e que a gente vai poder sair dessa situação. Exatamente, nós falamos isso, inclusive na palestra, que com essa vitória nós sairíamos dessa situação ruim do Z4, né? Esse era o nosso objetivo, até pelo jogo que nós fizemos. Nós viemos com esse nível de confiança, nós aumentamos o sarrafo. Infelizmente, nós não fizemos uma grande partida. O Remo encaixou um gol no nosso erro. Até acho que a posse de bola deles era uma posse pelo lado, porque o G2 quase não fixava. Mas nós não, pelas situações até que nós criamos, com os chutes de fora, essas jogadas que nós estávamos preenchendo a área com os cruzamentos, mas nossos cruzamentos ele não foi naquela situação, até quando nós tivemos os cruzamentos certos, infelizmente nós cabeceamos, inclusive tivemos um cabeceio na trave, que nós podíamos ter empatado o jogo ali. Mas erguer a cabeça, trabalhar, ter convicção, por mais que a gente sabe do momento que nós estamos passando, mobilizar para fazer um grande jogo com vitória. Bom, esse é o técnico Gilson Kleina. A Ponte enfrenta o Vitória amanhã às 9h30 da noite, mas chama atenção a quantidade de erros da Ponte nessa partida. Contra o Náutico, a Ponte finalizou muito. Dessa vez, apenas 3 bolas no alvo. Os cruzamentos que o técnico Gilson Kleina acabou destacando na entrevista coletiva, a Ponte teve apenas 21, na verdade, teve 22% de aproveitamento. Foram poucos cruzamentos certos na área do Remo. Resultado, derrota da Macaca em casa. E mais um número que preocupa, né? Você, inclusive, hoje, Júlio, fez uma matéria muito bacana sobre o fraco poder de finalização e o péssimo número de gols dos atacantes da Ponte Preta. E digo mais, a campanha da Ponte em casa em 2021 é assustadora. A Ponte conseguiu apenas 3 vitórias em 13 jogos jogando como mandante. Apenas 33,3% de aproveitamento. São números que preocupam e deixam o torcedor da Macaca também preocupado por conta dessa má atuação da Ponte, não só no Brasileiro da Série B, mas também em toda a temporada. E para piorar, a Ponte também perdeu um titular. A gente até na quinta-feira comentava sobre essa possibilidade de saída do Dauan, que clubes da Série A e até de fora do Brasil estavam de olho no atleta, e essa informação se confirmou depois da derrota para o Remo. O próprio Dauan, em entrevista à Sport TV, confirmou que foi a última partida dele com a camisa da Ponte e neste momento o atleta está viajando para Caxias do Sul. Vai defender o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Júlio. Pois é, né? É muito preocupante. A gente sempre fala isso, tenta alertar que estatísticas não podem ser isoladas e a gente tem que analisar sempre o contexto, né?
do que está acontecendo no campeonato, com a atuação dos times, rendimento, desempenho, treinamento, de fato, a Ponte vive um cenário muito complicado, porque o Lupe traz aqui pelo menos 3 estatísticas preocupantes. O pouco poder ofensivo do time, tem muito jogador com jejum, o aproveitamento do Kleina, o aproveitamento dentro de casa e uma campanha CH que vai ficando cada vez mais melancólica e é uma situação que vai se arrastando com o passar do campeonato. São 12 jogos e apenas uma vitória da Ponte, que segue nessa penúltima colocação da Série B, uma das mais equilibradas dos últimos tempos, CH. A atuação da Ponte foi assustadora no sábado à noite. O número de erros, de passe, a falta de tranquilidade, a mobilização ou a movimentação dos jogadores sem a bola foi algo que nem parecia que tinha comando e treinador. E o aspecto emocional também, né? Eu não vou tirar aqui os méritos do Remo absolutamente, mas a Ponte doou os gols. Mas o número de passes foi um negócio assustador, de número de passes errados, não é? E isso acaba desembocando, né? A consequência disso é você chutar pouco a gol no adversário, né? Você não consegue construir com leveza, com organização, com precisão, jogadas que vão levar você perto do gol adversário. É o famigerado problema da saída de bola. Existem outros também, né? A grande verdade é que você se debater a Ponte, você precisa de muito tempo para poder falar, porque os erros são tamanhos e os problemas são tão grandes que não dá nem para, em pouco tempo, de você saber qual que é o norte da solução disso, se é que tem, né? Então, veja o tamanho do problema da Ponte. Amanhã enfrenta o Vitória fora de casa, que é o time que tem absolutamente a mesma campanha que a Ponte. A diferença é só no saldo de gols aí. E a Ponte com todos esses problemas, né? Eu acho que uma coisa que não combina, ou que não deveria acontecer, não sei como, tá? E eu não acho que ele é insubstituível. Mas no momento que a Ponte está, não é momento de perder jogador, seja ele quem for. Principalmente se o cara é titular. Não é o ideal da UAN, mas vai fazer falta. Aí o grupo, eu tinha esse medo, você sabe disso que eu falei na sexta. O pessoal dá uma olhada, poxa, mas tá saindo o jogador titular e nem contratou todo mundo que precisava. Lá embaixo na competição, praticamente nas últimas colocações, e tá perdendo o jogador, repito, seja ele qual for. Até por conceito, alguns vão perguntar, poxa, Carlos Henrique, mas você vive falando que o Dauan não é insubstituível. É isso que eu acho. Mas não é momento de você perder. O cara é capitão do time aí, ó. Tinha que estar contratando gente para reforçar esse time. Não sei o que esses dirigentes acham. Eu não tinha o que fazer. Tá bom, então já está explicado, né? As últimas colocações, essa campanha está acontecendo por quê? Porque não tem dinheiro. Então está explicado também. Está tudo explicado. Tudo tem desculpa, né? Eu só quero lembrar que tem time aí. Pega o Brusque. Pega o Brusque aí que está na 10ª ou 11ª colocação. Pega a folha de pagamento do Brusque. Como é que o Brusque, com 1 ano de Série B, consegue fazer um campeonato melhor que a Ponte? Com todo respeito ao Brusque. Então tem alguma coisa errada, né? E pior, no Campeonato Paulista, o time já dava sinalização de muita fraqueza. E eu não tenho nenhuma pretensão de ser ouvido por ninguém. Eu não dou conselho para ninguém. Eu só digo aqui o que eu estou assistindo. Sou pago para analisar. No Campeonato Paulista, o time deu todas as mostras que o caminho adotado por essa diretoria está equivocado. Aliás, faz tempo, né? Campeonato Paulista do ano passado, Campeonato Brasileiro do ano passado, Copa do Brasil do ano passado, Copa do Brasil esse ano, Campeonato Paulista desse ano. Não é? Então, nitidamente, esse pessoal está se equivocando muito. E a consequência vem dentro do campo. Não é? O Gilson Kleina, para piorar a situação, está em péssima fase, né? Tudo dá errado, não é possível, meu Deus do céu. Aquele primeiro gol que a Ponte tomou, e tomar 2 gols do G2, realmente precisa caprichar, né? Precisa caprichar. Precisa ter competência, mas uma competência quase que interplanetária para tomar 2 gols do G2. Tinha que ter marcado melhor o G2, hein? Mas pera um pouco, né, Júlio? Primeiro gol, como é que foi o primeiro gol, Júlio? Saída de bola errada da Ponte. Então, cara, pera um pouquinho, não tô tirando nenhum mérito de ninguém.
Vamos falar o que aconteceu. A Ponte não jogou futebol, né, Júlio? Espera um pouco, joga em casa na situação que tá. Jogar o que jogou. Aliás, não jogar nada. Eu não tô falando. Pô, tromba, ó. E se a arbitragem, o Bandeira, que nós que viemos aqui 10, 20 vezes falar de arbitragem, a arbitragem ajudou a Ponte, hein? Era pra ter tomado mais um gol lá, um gol legítimo, dito pelo Júlio aí pelo Antônio Lupe no destaque, eu quero dizer que eu concordo 100%. Então nós que falamos da arbitragem que prejudica, agora ajudou a Ponte, não adiantou nada, mas quebrou o galho de não tomar mais um aí. E então, nossa, o meio campo não funciona, o ataque, meu Deus do céu, a defesa, tudo errado, Júlio. Não dá tempo em 10 minutos para falar tudo que tem que fazer. Agora vai ter que se virar amanhã, ter que virar a página para poder mostrar lá dentro do Barradão que tem condição de reagir. Num ataque que não incomoda ninguém. É o pior ataque da competição, né? Com 7 gols. Tá empatada com outros 2 times, mas em números gerais, sim, é o pior ataque. Acho que o Vila Nova tem 7. E o Londrina também. Uma vergonha, né? Uma vergonha. O Gilson, ele vai ter que usar da psicologia para mudar esse cenário. Porque isso é mais do que treinamento, Júlio. É mais. É comportamento, precisa ver se as coisas estão em ordem, se não está tendo sinalização aí de problema financeiro. É um acumulado de coisas. Eu estou muito preocupado com a Ponte, Júlio. Eu já estava no Campeonato Paulista. A gente sempre renova as esperanças no campeonato que começa, né? Foram contratados alguns jogadores que era possível contratar. Veio o Gilson Kleina e eu imaginava que a coisa ia ser difícil, mas não do jeito que está. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com a Ponte, Júlio. Bom, atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, Júlio, pelas palavras do técnico da Ponte, quem não assistiu o jogo tem a impressão que a Ponte está jogando fino da bola. Abraços, Luiz. Júlio, avisa o Tiãozinho que ele não é e jamais será dirigente de futebol porque não tem capacidade. O Kleina é um brincalhão, não tem tática nenhuma. É um dos piores times que eu já vi nos últimos 50 anos. Pelo amor de Deus, tá na cara que esses jogadores não estão recebendo. Manda aqui o Carlos. Boa tarde a todos, por favor me respondam. Quem nesse meio campo da Ponte é melhor que o Vitor Andrade que joga hoje no Remo? Aí me pergunto, como que o Remo, com todo respeito, consegue o empréstimo de um jogador assim, enquanto a Ponte só consegue pé de rato? Pelo amor de Deus, Glauco da Georgina. Os últimos times que o Kleina treinou caíram todos. Manda aqui o Edivaldo. Não caíram todos, mas as últimas campanhas do Kleina foram campanhas de briga contra rebaixamento mesmo. Se a gente pegar o Náutico do ano passado, até a saída do Kleina, o Náutico era dado praticamente como um grande postulante ao rebaixamento. O Hélio dos Anjos veio para consertar a casa do Náutico e está colhendo os frutos do trabalho hoje, brigando por acesso e liderança. Ô, Júlio. Os trabalhos recentes do Kleina, de fato, foram bem complicados e até nós trouxemos isso no SH, quando ele foi contratado, que era uma chance, era uma necessidade de reciclagem do Kleina, porque as últimas temporadas foram ruins, pois não? Eu queria perguntar pro Antônio Lupe, eu estou ouvindo muita coisa na internet e eu quero dizer que eu não acho que esse é o caminho, porque o problema é mais embaixo, problema de elenco, de montagem de time, essa coisa toda, mas eu tô recebendo muita pergunta a respeito, até queria abordar isso com você, Antônio Lupe. Se caso acontecer um insucesso da Ponte amanhã, se o Gilson Kleina corre qualquer tipo de risco de ser demitido? Corre risco sim. Existe sim essa possibilidade. Tanto é que existe uma pressão, já teve depois do jogo contra o Remo, uma cobrança forte em cima do trabalho do Kleina e também dos jogadores. Inclusive ontem domingo isso, antes do treino, houve-se uma conversa entre os dirigentes e o treinador da Ponte. Eu não descarto essa possibilidade de demissão amanhã em caso de mais uma atuação ruim e um mau resultado. E se você me permite, Júlio, só aproveitando esse gancho, o Edu me perguntou depois do jogo, mandaram mensagem falando que existe um atraso imenso aí de pagamento, e eu vou com a informação que eu tenho, conversando com pessoas de dentro da Ponte em relação a salários. O que eu tenho de informação? O salário desse mês, eu não posso falar que foi pago porque eu ainda não tenho a informação. Do passado desse ano, a informação é que eu tenho que foi pago, tá? Então, assim, essa é a informação. Agora, se algum jogador que não recebeu quiser vir até o microfone da Rádio Bandeirantes, está aberto. Mas a informação que eu tenho, conversando com pessoas de dentro da Ponte, é que até o mês passado estava tudo certo. Esse mês
venceu o 5º dia útil, se não me engano, no dia 7, dia 8, não sei. Mas esse mês eu não tenho condição de falar se o salário foi pago ou não. Mas anteriormente a informação que eu tenho é que foi pago. Eu sei que é histórico isso. Toda vez que vem uma crise, que o time está lá embaixo, isso serve para os dois times de Campinas, vem essa conversa. Mas no caso desse final de semana, o futebol praticado foi tão inacreditavelmente ruim que todo mundo fica... Eu pelo menos, depois que eu vi uma parte do jogo, porque eu estava na transmissão da TV, eu assisti coisas que eu me recuso a acreditar que elas aconteceram. Tamanha mediocridade da apresentação. Então tudo isso que vem à tona não é... Eu não sei se tem coisa política, se não tem, mas o que eu tenho certeza é que o que está sendo apresentado é muito pouco. É abaixo da linha da miséria. É uma coisa inaceitável. Inaceitável. O que a Ponte fez contra o Remo é uma coisa inaceitável. E essa cobrança que aconteceu para cima do técnico, da comissão e dos jogadores, ela é legítima. Porque não dá para assistir o que foi apresentado no sábado e achar que aquilo faz parte da normalidade de um campeonato disputado ou com equilíbrio. Com todo respeito ao Remo. O problema não é perder para o Remo, é perder da maneira que perdeu. Viu, Júlio? Maravilha, Lupe. Daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. E abraço aqui pro Tandy Negrão também, os outros ouvintes que mandaram a mensagem aqui. Algo tem que ser feito na Ponte, ou demissão do técnico, ou demissão do diretor de futebol, ou renúncia do presidente, antecipação das eleições, mas não pode ficar do jeito que tá. O Tandy Negrão, assim como outros vários ouvintes aqui, criticando ou o trabalho do Kleina, ou então o trabalho da diretoria, uma insatisfação generalizada com o que está acontecendo na Ponte Preta. Agora são 12 horas e 22 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, vitória do líder Palmeiras contra o Atlético Goianiense, 3-0 no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, foi a campo com Everton no gol, Mike, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Renan, Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, William e Wesley. Já Eduardo Barroca foi a campo com o Atlético Goianiense com a seguinte escalação: Fernando Miguel, Dudu Oliveira, Éder, Igor Cariús, William Maranhão, Marlon Freitas e Arthur Gomes, André Luiz, Lucão e Janderson. Os gols do Palmeiras: Éder contra aos 14 do segundo tempo, Scarpa aos 45 e Breno Lopes aos 50 minutos. Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia: cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19981944285, telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca, só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Falta, Índio cobra, tem pressa, cobra curtinho para Bruno Silva, lançando para Andrigo, ele faz a movimentação errada, Guarani chega, Índio retomou, tocou para Andrigo, vem Júlio César, rolou, a bola pela esquerda, Bidu, levantamento, a bola cruzada, subiu, Pablo de cabeça, é gol! Gol! Passados, segundo tempo, 20 minutos passados, segundo tempo, uma jogada extraordinária pela esquerda, Índio fez um passe de calcanhar e aí na sequência veio o cruzamento da esquerda, a bola veio no segundo pau, subiu, Pablo de cabeça golpeando e jogou no fundo do gol do Confiança. Pablo faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Pablo colocou de cabeça lá dentro, a torcida vibra, da pele até o osso, Pablo, cabeçada letal pra meter a bola no fundo do gol do Confiança. Pablo, 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 camisa 17, Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui a nossa área desta segunda-feira. Na sequência, tem edição nacional, Guilherme Simati, Elia Júnior direto de Tóquio, no Japão, para as Olimpíadas. E, é claro, muita informação sobre o futebol nacional e internacional. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva com toda a equipe de Carlos Batista. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz.
Bandeirantes Campinas,